noite, igreja. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos esse Deus digno de toda honra, de toda glória. Dê uma olhadinha com o irmão que está do seu lado aí, dê um abraço nele e diz: seja bem-vindo. De repente você não abraçou ele hoje ainda, cumprimente o irmão que está aí do seu lado. Vê alguém que está nos visitando, abrace aí. Vamos fazer um movimento santo aqui no meio de nós, né? Amém. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Vamos buscar ao Senhor para pedir a Ele que Ele receba o nosso culto, receba nossa adoração, nosso louvor nessa noite. Pai amado, nós te louvamos, Jesus, porque estamos aqui juntos para te prestar um culto, Pai. Nosso desejo é que o Senhor, nessa noite, Pai, possa olhar os nossos corações, e em cada vida, em cada coração, o Senhor possa encontrar um culto de adoração ao Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor se faça presente, ó Deus, no meio de nós. Ó Deus, que as músicas, as palavras pregadas, o relacionamento, ó Deus, possa nos edificar nessa noite. Nós queremos sair daqui edificado pelo Teu Espírito no meio de nós. Pai, obrigado por tudo que tem acontecido até aqui, por tudo que o Senhor continuará fazendo no meio de nós. Obrigado pelas famílias aqui presentes, por cada lar aqui representado, ó Deus, que sobre cada lar estabeleça-se as bênçãos do Senhor, e que a maior bênção, que é a da salvação, possa adentrar os lares das nossas famílias. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.
amor de Pai, alimenta o nosso espírito com a sua presença. Nós faremos a leitura bíblica alternada do Salmo 90, versos 1, 2, 14 e 17. Querido, nós estamos aqui para reconhecer aquilo que Deus tem feito ao longo de toda a nossa história, ao longo da história desta igreja. E hoje nós estamos comemorando, nesses dias, 77 anos de existência. Esse é um tempo de gratidão a Deus. É um tempo quando nós nos lembramos não somente dos irmãos que fazem parte desta igreja, mas também nos lembramos daqueles irmãos que passaram, que estiveram conosco e que também fizeram parte de nossa história. Na verdade, hoje é o momento de nos lembrarmos e de agradecermos a Deus por todos que passaram, que fizeram e que ainda fazem parte, aqueles que farão parte desta igreja aqui neste lugar. Como família em Cristo, podemos ser abençoados por Deus. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça teu reino em nós, para que façamos tua vontade.
que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. A meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar, santifica, Senhor, o nosso lar. Que a nossa mesa se farte do pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nosso coração, que os nossos filhos te sirvam com amor, bendito seja a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça me faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos feitos para a glória do Senhor. Que essa seja a oração de cada família aqui presente nesta noite. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. E nós precisamos, famílias, e nós faremos isso agora. Vamos colocar as nossas famílias diante de Deus, no altar do Senhor, porque é ali que ela precisa ficar. Nós temos muitas lutas, dificuldades, coisas que só nós sabemos, que nós vivemos às vezes dentro da nossa casa e que ninguém mais sabe. Nós às vezes temos dúvida, nós temos lutas, nós temos dores, nós sofremos calados, a gente não compartilha, mas esse é o momento de colocarmos as nossas famílias diante de Deus e pedimos a Deus que nos abençoe naqueles detalhes da nossa vida, naqueles detalhes pequenos que nós sabemos que fazem uma enorme diferença. E eu quero te convidar nesse instante você a curvar a sua cabeça aonde você se encontra. Eu quero chamar um irmão que vai ter dificuldade para falar, mas eu quero chamar Miro. Por favor, Miro, vem aqui. Miro vai orar. Miro me falou, eu estou tossindo, pastor, mas
ele está botando uma coisinha ali, bombeou alguma coisa ali, e o Miro vai vir aqui, o Miro vai orar nesse instante. Eu quero que o Miro venha até aqui à frente. Ele vai colocar as nossas famílias diante do Senhor. Esse é o momento de nos colocarmos diante de Deus. Oremos. Senhor Deus querido, Pai eterno, ó Senhor, o Senhor sabe como é importante, Senhor, a família no seio da igreja, Senhor. Ó Pai, que nós, Senhor, como os pais, tenha sabedoria do Teu Espírito, Senhor, para lidar com nossos filhos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus poderoso e sobre, Senhor, e tem todo o poder e todo o controle sobre a terra, Pai. Ó Pai, manifesta a Tua glória, Senhor, para que seja, Senhor, todos, Senhor, um só rebanho, Senhor, na Tua casa. Que possamos, Senhor, em família, Senhor, Te louvar e Te exaltar eternamente, Senhor. Ó Senhor, que essa igreja, Senhor, se une, Senhor, para abençoar o pastor, para se humilhar diante de Ti, Senhor, dobrar o joelho e que ele possa ser uma bênção para essa igreja, Senhor, ele e sua família, meu Pai. Ó Deus, que seja um culto, Senhor, um aniversário de 77 anos, Senhor, abençoado na minha vida e na vida daqueles que aqui entram, Senhor, e pode levar para os Teus lares, Senhor, que Deus grandes coisas fez naquele templo, Senhor. Ó Pai, abençoa em nome de Jesus, amém, Senhor. Agora eu quero quebrar o protocolo, quero convidar o irmão Oswaldo, por gentileza. O irmão Oswaldo, ele é representante, ele está representando a nossa associação. Por favor, ele vai subir aqui. Eu quero convidar o pastor. O irmão Oswaldo tem algo a te passar e tem que dar uma palavra. Eu gostaria de convidar o pastor Ronaldo, e vou passar a palavra ao irmão Oswaldo, para que ele possa, então, para que ele faça o seu comunicado. É um privilégio muito grande, né? Eu me sinto muito honrado em estar aqui nesta noite. Essa igreja é uma igreja muito querida, que mora no fundo do nosso coração, porque eu digo que eu sou privilegiado, né, estou representando aqui a Associação Batista Cachoeirense, vim trazer uma homenagem para essa igreja, e também represento essa igreja como contador, né? E tem aqui uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, todos, né, claro, muitos irmãos moram no fundo do meu coração, mas a irmã Dorcas, né? Eu considero ela como minha mãe, nossa mãe, né? A minha e da minha esposa na contabilidade, porque há 21 anos atrás, quando nós começamos o escritório, foi ela que nos deu a mão. Então eu me sinto muito honrado e muito grato pela vida da irmã Dorca e pela vida dessa igreja e pelo privilégio de estar aqui homenageando essa igreja, né, pelos seus 77 anos, né, e gostaria de passar aqui essa homenagem para as mãos do pastor. Só um minutinho, pastor. Fica à vontade. Vou estar lendo. Certificado de reconhecimento. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações que se estendam. Não os impeça. Alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Isaías 54, 2. A Associação Batista Cachoeirense parabeniza a Igreja Batista do Aquidabã pelos 77 anos de organização e pregação da Palavra de Deus, contribuindo para a salvação dos perdidos e edificação de vida nessa cidade. Cachoeiro do Itapemirim, 18 de maio de 2014, pastor Sérgio da Silva Filgueira, coordenador da ABC, e a irmã Virgínia Lúcia da Costa Souza, presidente da ABC. Então, essa simples homenagem, mas é de coração, pastor. Deus esteja abençoando essa igreja. Que o irmão possa levar o nosso abraço, a liderança da associação, e que essa igreja quer estar sempre ao lado para auxiliar os irmãos no que for preciso. E obrigado por esse carinho
especial e esse quadro lindo aqui, que é de vocês que fazem parte da história dessa igreja. Amém? Vamos voltando aqui ao nosso culto, voltando aqui à ordem de culto, voltando à nossa festa. Conduz-nos, Senhor, em caminhos perfeitos com a sua própria mão. Nós faremos a leitura bíblica que está em Salmo 27, 1, 3 e 4. Vocês, por gentileza, apenas me acompanharão, mas depois eu quero todo mundo de pé. Nós vamos cantar o hino 323. A leitura bíblica nos diz assim: o Senhor é minha luz e é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. 323 não pode ser cantado sentado, tem que ser em pé, de forma imponente, menos a irmã Nilza. A irmã Nilza pode ficar sentada. Amém? Podem se assentar. Temos conosco desde ontem pastor Pedro de Jesus Chagas, ou Chagas de Jesus? De Jesus Chagas. Pastor Pedro esteve conosco aqui nos 75 anos da igreja. Depois do pastor Pedro, nós fizemos uma amizade muito boa, muito gostosa. Essa igreja te amou assim de cara, foi paixão à primeira vista, não é? Mas assim, uma paixão muito legal. Estivemos juntos depois lá na posse do Abimael, lá em Valença, que foi também uma experiência muito gostosa. E temos assim o privilégio de tê-lo conosco desde ontem. E isso é muito bom. E ontem ele veio sozinho, a sua esposa não teve condições de vir ontem, mas hoje ela está aqui e daqui a pouquinho ele vai apresentá-la. Eu tenho certeza disso, não é? Tenho certeza disso. Pastor, é bom tê-lo conosco. Você é um cara que a gente ama assim profundamente, como você disse ontem, é muito bem resolvido. Eu também sou muito bem resolvido, então eu posso te dizer, eu te amo, não é? Eu te amo. Então não tenho problema com isso. Mas é muito bom tê-lo conosco, que Deus assim te abençoe grandemente, como tem abençoado aí por todos os seus dias, e que Ele te use mais uma vez nessa noite. Por favor, vem para cá
e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Jesus seja conosco. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, em nossa igreja, era um culto de domingo. Eu estava me arrumando, o culto lá começa às 6h30. Botei uma calça preta, tirei, botei uma calça marrom. E pensei comigo, vou usar uma camisa rosa. Abri o guarda-roupa, olhei, vou usar essa camisa rosa. Eu acho o homem vestido de camisa rosa muito bonito. Botei a camisa rosa e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o vice-presidente estava de calça preta e camisa rosa. O segundo vice-presidente estava de calça preta e camisa rosa. E hoje o pastor Paulo, o pastor Ronaldo e o Rodrigues tentou aí um rosa e o negócio entrou em conflito, mas não é. Mas eu quero dizer para os irmãos, nós não combinamos, nós não nos falamos, nós não acertamos e nem tampouco é a indumentária oficial dos pastores em dia de sábado. Mas eu me sinto muito honrado em fazer acompanhar desses homens sérios que têm servido a Deus. Hoje foi um dia bom, nós descansamos bastante. Ontem tive um surto cataléptico quando cheguei em casa e em lugar de dormir, eu desmaiei, apaguei, paf. Isso normalmente não acontece. Em casa a gente dorme muito tarde, nunca antes de meia-noite a gente dorme. Mas ontem, Eliseu foi rapidinho e a Nádia também dormiu logo. Hoje acordou melhor, já podendo andar. Deixa eu apresentá-la. Essa moça bonita, levanta aí para a igreja ver você. Prontinho. Essa moça linda aí, que não sei por que cargas d'água, Deus achou que eu merecia. Ou eu nem merecia, eu acho que eu insisti tanto que ele acabou cedendo. Mas, meus queridos, eu quero agradecer a boa acolhida no dia de hoje, foi tão bom o dia de hoje. Andei um pouco pela cidade, achei o meu amigo ali, que estava numa luta tremenda entre o baba e o conselho da esposa. Mas que bom vê-lo na rua hoje. Depois, à tarde, ao meio-dia, fomos almoçar em casa de alguns irmãos daqui da igreja. E foi um almoço assim tão maravilhoso, foi um momento tão precioso, foi tão bom. Não somente pela mesa estar farta, porque a mesa estava muito cheia. Tanto que, se os irmãos quiserem, depois do culto, vamos todos para lá, para poder dar conta do que... Se preocupe, não, eu faço isso com a minha igreja. O que eu estou fazendo aqui é como eu ajo na minha igreja. Eu anuncio o aniversário de alguém e digo assim, vai todo mundo depois do culto para a casa de fulano. Mas enfim, foi uma mesa farta, mas não somente a mesa, querido. O mais gostoso foi o convívio, foi a convivência, foi o ambiente, foram as conversas que nós construímos, tanto o grupo de mulheres quanto o grupo de homens. E eu quero agradecer ao Ronaldo, que mobilizou a sua família, os irmãos, as irmãs, para nos acolher. O Naldo, como é o nome da tua esposa, Naldo? Gabriela, que foi a casa que nos acolheu assim, tão gentilmente, com tanta ternura, com tanto carinho. Que Deus te recompense, querida. Deus continue a abençoá-la. Por extensão, Deus vai abençoar Naldo, porque quem fez tudo foi você, não é? Então, por extensão, Deus abençoe também o Naldo. Irmãos, ontem eu estava muito cansado, como eu disse. E quando eu estou cansado, eu prego muito. Perco a noção de tempo. Hoje eu estou mais descansado. Então eu espero hoje pregar menos tempo, não é? Eu queria convidá-los a que abrissem suas Bíblias. Livro de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses.
Ontem na exposição, eu falei para os irmãos baseado na experiência de Jesus Cristo na parábola do bom samaritano, eu chamei a atenção ao fato de que para sermos uma igreja saudável, precisávamos e precisaríamos, como precisamos, de desenvolvermos não como uma ação isolada, mas como uma ação característica de um caminhar. É como o cheiro do nosso corpo, é como o suor que a gente exala, é como um cansaço depois de um dia de labuta. Eu falei para os irmãos que nós precisamos desenvolver algumas atitudes como o acolhimento. Pensamos juntos acerca do acolhimento, pensamos na experiência de confissão, pensamos na experiência de louvor, em algumas características que, uma vez colocada em prática no nosso dia a dia, no nosso viver, vai criando um quadro, um cenário, que todas as pessoas que estão à nossa volta, ainda que nós não falemos absolutamente nada, elas serão afetadas pela nossa maneira de ser e pelo nosso estilo de vida. Saúde a gente exala, saúde a gente demonstra, tanto que quando tem alguém com algum aspecto doentio ou de enfermização, com algum processo de enfermização, via de regra, quando nós olhamos para o rosto, a gente percebe. Quando a pessoa caminha, a gente percebe. Ou então quando a pessoa fala, a gente percebe. Porque tem características que escapolam, que exalam no nosso caminhar, no nosso viver. É impossível nós mantermos durante muito tempo uma característica que não seja efetivamente a nossa. A gente aguenta por um momento, por alguns momentos, mas não por todo momento. Uma igreja saudável e crentes saudáveis, a gente percebe rapidinho. Quando a gente entra no ambiente, a gente percebe. Da mesma forma que a gente percebe uma família sadia. Foi Carlos Manetti, no livro O Casal e a Família, quem disse algo, e que eu li esse livro já há algum tempo, e entre as coisas que ele disse, ele afirmou que não se conhece uma família pela presença do pai, da mãe e dos filhos. Ele diz que não se define mais uma família a partir da presença dos seus elementos constitutivos, mas ele disse que se reconhece uma família pelo que se produz quando pai, mãe e filhos estão juntos, o que é que eles produzem. Aí a gente percebe. Quando a gente percebe que o ambiente é bom, a gente gosta de estar ali. Quando a gente percebe que o ambiente não é bom, a gente evita. Assim é o crente. O crente exala essa saúde, ele exala este prazer, e as pessoas sentem esse cheiro bom, e a gente gosta de cheiro bom, a gente gosta de companhia boa, a gente gosta de gente que nos faz bem, a gente gosta de pessoas que nos acolhem, de pessoas que oram pela gente, que intercedem pela gente, a gente gosta de quem nos faz o bem, e à medida que alguém nos faz bem, é impossível a gente não devolver em um determinado momento essa mesma bondade. Pensamos isto ontem à noite, mas hoje eu quero falar, baseado nesta passagem que eu pedi aos irmãos que abrissem, eu quero pedir Filipenses capítulo de número 1, eu quero falar aos irmãos acerca do crente saudável, do viver saudável, de alguns desafios que nós temos como indivíduo, como pessoas, porque eu falei como igreja, e eu quero falar agora para pessoas, e se Deus assim permitir, amanhã a gente fala famílias saudáveis, e à noite nós faremos uma reflexão de cunho tanto devocional quanto evangelístico. Mas em Filipenses capítulo de número 1, Filipenses capítulo de número 1, no versículo de número 27, até o versículo de número 30, o apóstolo Paulo nos dá uma sugestão maravilhosa de uma característica que deve fazer parte da vida da gente. Somente portai-vos do modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários,
os que para eles é indício de perdição, mas para vós indício de salvação, e isto da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Foi-nos dado como privilégio, não somente crermos em Cristo, mas também o privilégio de padecermos por Cristo. Versículo de número 30 diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Versículo de número 27 é a base desta noite, quando ele diz: somente portai-vos no modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma, pela fé do Evangelho. Paulo é a figura mais surpreendente do Novo Testamento. Ele só não chega a ser comparado com Jesus Cristo. Mas Paulo foi alguém que saiu de uma experiência ruim, de uma experiência negativa aos nossos olhos, apesar de Paulo em todo o tempo ter sido alguém sincero, fiel e honesto com as suas crenças. Quando Paulo perseguia a igreja, Paulo o fazia porque ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era certo. Pois eu lhe digo que é preferível alguém que seja fiel às suas convicções, ainda que elas estejam erradas, do que aqueles que, tendo convicções certas, desenvolvem uma vida errada. Paulo tinha convicções sólidas, quer fosse fariseu, como de fato era, treinado e crescido aos pés de Gamaliel, num treinamento absolutamente rigoroso. Alguns anos atrás, o arcebispo do Rio de Janeiro, de São Paulo, fazendo um comentário acerca dos seus seminaristas, os seminaristas católicos, ele diz: cada seminarista, quando sai da conclusão do seu curso, ele sai com pelo menos um salmo gravado na sua cabeça, e falou isso como se fosse algo absolutamente extraordinário. Um salmo ele tem gravado em sua cabeça. Aí você pergunta: o que tem a ver uma coisa com a outra? Paulo era fariseu. E na doutrina farisaica, Paulo tinha um conhecimento tão profundo das suas crenças que ele era capaz de recitar qualquer um dos 248 mandamentos negativos que havia na doutrina dos fariseus, ou no doutrinamento dos fariseus, ou algum dos 365 mandamentos positivos que havia no treinamento ou no doutrinamento dos fariseus. Some aí 248 com 365 e veja quantos mandamentos o apóstolo Paulo tinha gravado na sua cabeça pela sua formação. Eu me lembro que uma vez falando isso na igreja, eu comecei perguntando assim: quem aqui sabe os 10 mandamentos? E uma ou duas pessoas, num auditório amplo, grande, uma ou duas pessoas levantou a mão e ainda levantou assim, e eu disse: sai da sombra, levanta a mão alto para tocar no teto. 2 pessoas apenas assumiram que sabiam os 10 mandamentos. Eu não tive coragem de pedir que eles recitassem, porque se me pedirem para eu recitar os 10 mandamentos, eu não sei de cor, e com toda certeza vou errar um ou outro. Mas Paulo sabia de cor os 248 negativos, os 365 mandamentos positivos da sua formação como fariseu. Paulo era culto. Além disso, Paulo é o único que a Bíblia fala que era capaz de discutir de igual para igual com os filósofos estoicos e com os epicureus da época. Paulo discutia com eles, e Paulo botava o evangelho sobre a mesa e discutia num tete-a-tete absolutamente saudável, porque Paulo era alguém que tocava em toda a arte e toda a ciência de sua época. E quando Paulo adentra para o Evangelho, ele adentra por uma experiência absolutamente inquestionável acerca da sua fé e de sua mudança. Paulo tem um encontro com Jesus, Paulo tem um encontro com o Senhor, e o encontro de Paulo com o Senhor não foi um acidente. O encontro de Paulo com o Senhor foi um processo de transformação. O Senhor o interpela, o Senhor interrompe a sua caminhada, fala de forma que só Paulo entende, Paulo compreende, faz Paulo passar por sinais e por etapas no seu crescimento, a ponto de, quando Paulo é apresentado à igreja em Antioquia, a palavra de Deus diz que Ananias, quando sabe disso, mas eu não vou falar para esse sujeito não, porque ele é ruim, ele persegue a igreja. E o Senhor diz: vai, este homem é um vaso de bênçãos nas minhas mãos, eu quero usá-lo. E ele vai, faz todo o processo, e Paulo começa a caminhar com Jesus, e um homem adulto, mas com uma sede tão grande de conhecer a Jesus, que ele se aprofunda na história de Jesus, e Paulo desenvolve, e é o único que faz isso, desenvolve uma teologia a mais profunda. Sistematização da história de Jesus é o apóstolo Paulo quem faz. São 2 personagens grandes na Bíblia,
que estão abaixo de Jesus Cristo, um no Novo, outro no Antigo. No Antigo Testamento é Moisés. E Jesus Cristo só consegue assumir um papel maior do que o de Moisés quando Jesus Cristo morre. Só quando ele morre. E ele ressuscita, aí ele cresce aos olhos de todos e supera a lei que Moisés representava. E no Novo Testamento é Paulo. Paulo é esse homem grandioso, esse homem extraordinário. E Paulo pagou o preço por aquilo que ele acreditava. E talvez seja esta a maior de todas as características de alguém que tem um relacionamento saudável com o seu Senhor. Paulo pagou o preço por ser crente. Paulo pagou o preço por mudar de ideia e passar a acreditar em Jesus, em caminhar com Jesus. Tanto que o texto sagrado vai dizer algumas vezes que Paulo entrava em conflito. Teve uma hora que Paulo disse assim: todos os discípulos levam uma mulher consigo, levam alguém consigo, só eu que não levo. Paulo está dizendo: por que eu não tenho direito de levar? Os estudiosos dizem que o espinho na carne de Paulo pode ser muitas coisas, mas um deles diz que Paulo era baixinho, Paulo era barrigudo, era careca, era zarolho, e diz que era a feiura de Paulo que era o espinho da carne dele. Mas outros estudiosos vão dizer, se bem que alguém que tem essas características, pelo amor de Deus. Mas tem outros que dizem que Paulo tinha uma outra característica, é que Paulo sofria pela sua solidão, apesar de acreditar que o celibato lhe fora dado como dom. Paulo aceitava aquilo como uma imposição divina, como um imperativo divino, como algo que Deus lhe havia conferido. E entre as experiências que ele teve, uma delas foi, várias vezes aconteceu isso, uma delas foi estar preso, e é aqui que nós vamos encontrar Paulo. A carta aos Filipenses foi escrita no momento em que Paulo estava preso, e Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo estava preso porque cria no seu Senhor. E presta atenção a um detalhe, sabe qual é a marca característica da carta aos Filipenses? A carta aos Filipenses é caracterizada pela alegria. Paulo estava preso e na prisão, não conseguiram colocar Paulo preso, além do seu corpo, a sua alma e o seu espírito, não conseguiram agrilhoar o espírito e os sentimentos de Paulo, colocá-lo Paulo numa prisão e disseram, você vai ficar aí, mas uma prisão não é capaz de prender, de reter, de deter, de entristecer, de destruir a alma daquele que além das circunstâncias da vida, encontram-se ligados a Deus. Paulo estava preso, mas a sua alma estava ligada a Deus. Talvez fosse um de nós, talvez fosse eu estivesse reclamando, eu estivesse murmurando, eu estivesse praguejando, eu estivesse reivindicando de Deus que interviesse na minha história, uma vez que eu estava preso por causa do Evangelho. Paulo não, Paulo entendia que aquele que crê tem um preço a pagar por sua crença, que aquele que crê deve levar sua crença até as últimas consequências, e é isto que faz uma pessoa equilibrada. Ele não tinha uma dicotomia, ele não era surtado, ele não tinha uma fé esquizofrenizada, ele não falava uma coisa e vivia outra. Paulo sabia, ser crente é duro, tem um preço a pagar, e seja lá qual for o preço, eu estou disposto a pagá-lo. Este é o apóstolo Paulo, que nós vamos encontrar encarcerado numa prisão, e de dentro de uma prisão ele escreve uma carta para encorajar. Quem é que faz um negócio desse? Preso injustamente e escreve uma carta para alguém que está do lado de fora para encorajar. Paulo estava preso, o coração ligado à igreja. Paulo estava preso, mas ele estava livre para falar do amor do Senhor que o libertou uma vez para sempre. Ele escreve a carta aos Filipenses. E a característica, como eu já disse, dessa carta, eu gosto de dizer isso, é uma carta de alegria, é uma carta de prazer. Tu já pensou um cara dizer assim, dou graças a Deus? Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro que quando seminarista, e naquela época a gente escrevia a carta mesmo, que botava no correio, de papel e caneta, eu me lembro que a maioria das cartas que eu escrevia, eu começava com essa expressão do apóstolo Paulo, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso é um cara preso quem escreve. E escreve para encorajar uma igreja. Mas nesse texto, ele diz assim, entre as coisas que eu desejo ver em vocês, é que vocês vivam uma vida digna do Evangelho. Só vamos entender o que Paulo está dizendo se nos reportarmos àquele tempo. Filipos era uma colônia romana. Ela foi fundada pelo rei Filipe II da Macedônia, e que por tê-la fundado, ele colocou o seu nome nela, por isso ela se chama Filipo, e os que ali nascem eram chamados de filipenses. Quando Roma, na sua expansão, foi anexando o território, Filipos começou a fazer parte
também do território romano. Era um lugar muito especial, porque para Filipe eram enviados homens romanos, soldados romanos, para que ali morassem. Vê comigo. Filipe está aqui. Roma está aqui. Toda essa extensão separa essas duas localidades. Filipos pertencia a Roma. E os irmãos sabem que no avançar da história, Roma passou de uma cidade e tornou-se uma entidade, tanto que quando falava-se de Roma, não se falava de Roma de um lugar, mas de um ser, de algo que era grande, da grande mãe Roma, era assim que ela considerava. Havia alguns soldados aqui que quando se aposentavam, eram enviados para Filipos, e aqui eles residiam. Na cidade de Filipos, eles tinham alguns privilégios especiais. Eles não pagavam imposto, eles tinham isenção de imposto, eles tinham uma vida mais livre, eles tinham uma vida mais independente e tinham algumas benesses aqui. Distante de Roma, quando os soldados romanos aposentados chegavam em Filipe, havia algo interessante, é que mesmo distante de Roma, eles se vestiam como romano, eles falavam como romano, eles davam um ao outro títulos romanos, e toda a linguagem dele era uma linguagem característica da sua nação. Eles aqui eram fiéis a todos os compromissos que a nação romana assumia. Eles não se esqueciam, não se desprendiam, nem se desvinculavam. Eles não se imiscuíam na realidade de Filipos, mas mesmo em Filipe, uma terra estranha, eles eram capazes de viver como se romanos fossem. Não havia um único momento em que eles se desprendiam da qualidade de romanos, fosse onde fosse, estivesse onde estivesse, eles diziam: Roma está dentro de nós, aonde quer que a gente vá, Roma está conosco. Quando Paulo escreve isso para os irmãos em Filipos, ele está dizendo: os soldados romanos têm um compromisso com a sua nação. Os soldados romanos têm um vínculo com a sua terra. Os soldados romanos abrem a boca e dizem: Roma está dentro de mim, e aonde quer que eu me encontre, Roma está comigo. Aí Paulo está dizendo, da mesma forma que os soldados romanos são fiéis a Roma, o soldado cristão precisa ser fiel ao seu Deus, ao Todo-Poderoso. Ele está dizendo, portanto, que aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente se encontre, qualquer que seja a circunstância que a gente enfrente, eu preciso vivê-la, enfrentá-la, saboreá-la, senti-la e experienciá-la como bom soldado de Cristo Jesus. Um outro detalhe muito curioso é que Paulo está dizendo, muito mais do que lealdade a homens e coisas, o crente em Cristo Jesus precisa ser muito mais leal ao seu Senhor. E entre as coisas que nós poderíamos considerar nesta noite, tem algumas que eu quero considerar mais vividamente. Abra sua Bíblia no capítulo de número 1, capítulo de número 2 de Filipenses, versículos de 1 a 11. O que deve caracterizar, portanto, uma vida de crente saudável. E uma das exigências maiores para os nossos dias aparece aí no capítulo de número 2, versículos de 1 a 11. O capítulo de número 2 de Filipenses é chamado do capítulo da morte de Deus pelos teólogos da morte de Deus. Uma teologia que se desenvolveu nos Estados Unidos e depois da Segunda Grande Guerra Mundial e chegou do nosso lado, trazendo muitas pessoas boas que pensavam. Eles afirmavam que Deus morreu no tempo e na história, e que a passagem bíblica que decretava a morte de Deus era este capítulo de número 2 de Filipenses. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, apareceu um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Não sei quem aqui teve a alegria de ler os seus livros, mas tem um dele chamado Além da Paixão pela Vida, desculpe. E Moltmann, na sua teologia, ele disse, não, Deus não morreu, Deus está vivo. E só o tempo poderá decretar a morte de Deus. Porque quando se terminou a guerra, o desalento, a desesperança, o desespero e a angústia tomou conta do mundo. E Moltmann sai como uma voz divina dizendo, não, Deus não morreu, Deus ainda está vivo. Aguarde que o tempo dirá das manifestações do nosso Deus. Esse capítulo de número 2, portanto, ele diz assim,
Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo, preste atenção, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Paulo vai aprofundando a sua visão, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, para se exibir, mas faça com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não melhores. Ele está falando superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está falando de equidade, de uma vida em equilíbrio, do reconhecimento. Tende em vós, e ele começa no versículo de número 5, tende em vós aquele sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí nós perguntaríamos, qual sentimento Paulo está dizendo? Ele está falando, Jesus Cristo subsistia em forma de Deus, mas não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Mas por outro lado, ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto sagrado diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usura, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, se destituiu de todos os aparatos da divindade, assumiu a forma humana, ele era Deus, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto fala de um Deus que se esvaziou, um Deus que se humilhou, um Deus que se quedou, um Deus que desceu até a nossa estatura, e o texto sagrado diz que ele desceu até a morte e morte de cruz. E aqui quando se diz morte de cruz, não é um acidente, não é uma poesia, porque os irmãos sabem que morte de cruz era morte reservada para os piores criminosos da época. Só os mais vis, só os mais perversos, só os déspotas da sociedade é que eram de pendurado na cruz, porque morrer na cruz era sinal de vergonha, era sinal de humilhação. Quando se pegava o patímbulo e os tauros, as duas peças que compõem a cruz, e apregoava alguém lá, efetivamente estava colocando a pessoa para a zombaria pública, para a humilhação. Alguém que se sentia alguma coisa na cruz, era para se sentir absolutamente nada. E Jesus Cristo passou pela pior de todas as mortes. Além do mais, Jesus passou por uma coisa ainda mais extraordinariamente vergonhosa. Jesus carregou a sua cruz. Jesus carregou a sua cruz. E carregou a cruz diante dos olhos de todas as outras pessoas. É tão interessante, querido, porque tem coisas que aconteceram na vida da gente e que nos causaram tantas vergonhas, e a gente às vezes não percebe que aquilo que Jesus Cristo passou era infinitamente maior. Por exemplo, não sei quem aqui passou pela experiência de quando pequeno apanhava em casa. Hoje é meio complicado falar em bater em criança, falar em disciplinar ou alguma outra coisa. Sim, a Bíblia diz, não retire a vara de sobre o filho. E a gente pensa que é espancar. A Bíblia nunca falou em espancar. Mas eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe sempre foi jogo duro, minha mãe sempre foi difícil, minha mãe sempre foi dura. Meu filho, quando minha mãe dizia, vou bater em você, o anjo do Senhor que estava do meu lado dizia, vou me mandar daqui. O anjo do Senhor saía de perto porque ele sabia, vai sobrar para mim. Minha mãe, quando pegava para bater na gente, minha mãe não batia. Minha mãe, ela torturava a gente. Ela começava a bater com um cinto. Ainda bem que ela não está vendo. Ela começava a bater com um cinto. E se no meio do caminho, mas se ela encontrasse uma vassoura, ela pegava a vassoura e a vassoura entrava no samba. Se a gente escorregasse, ela pisava na gente, batia com mão. Era uma surra que era um horror. Por isso que eu disse que o anjo do Senhor se mandava. Mas quando a gente estava em casa, que a gente está comentando isso, eu até disse isso aqui ontem, quando a gente estava em casa comentando, os irmãos comentando, a gente disse, mas mãe, a senhora batia tanto na gente. Aí ela com a voz mais sonsa diz assim, eu não me lembro não. Não me lembro disso não. Ah tá, a senhora bateu. Mas a gente é que apanhou. Minha mãe era extremamente cruel. Mas nenhuma das surras que ela deu, nada que ela nos fez, nenhuma coisa que porventura ela nos tenha dado, se perdeu com o tempo. Porque todas as ações e todos os atos de disciplina e de correção que ela nos fez, veio gerando na vida da gente um caráter de homens sérios. Eu volto já já essa ilustração dela para completar o meu pensamento. Quando ele fala aqui, ele diz que Jesus Cristo se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. Quando ele estava absolutamente vazio, a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente.
Foi Deus que veio com Jesus, veio, depois o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, presta atenção, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há muito tempo atrás, o pastor Caio Fábio, quando falava nessa passagem, ele dizia assim, que essa passagem estava dizendo que vai chegar o dia em que até o diabo vai se curvar diante de Jesus Cristo, dizendo: Jesus, Tu és o Senhor. O que é que esse texto então nos ensina? Ele nos ensina que para vivermos uma vida efetivamente saudável, nós temos que ter uma vida de renúncia, seguindo o modelo de Jesus, que nós precisamos renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas tantas outras, para que efetivamente a bondade e a vontade de Cristo se faça acontecer na vida da gente. Um dos nossos maiores obstáculos para uma vida harmoniosa é que nós estamos tão cheios das nossas verdades que não há espaço para a verdade de Deus dentro da vida da gente. Uma das características da pós-modernidade é a privatização da religião. Antigamente, nós contávamos tudo que acontecia a gente ao nosso líder espiritual. Os nossos gabinetes eram muito frequentados e as pessoas não tinham hora nem lugar para nos procurar. Hoje, se uma esposa passando por algum problema intenta falar com o pastor, o marido diz: nem fale da minha casa para ninguém. A religião se tornou algo privatizado. A nossa fé é algo muito pessoal. Eu estava sentado num restaurante em Valença. Já tinha deixado de ser pastor de lá há algum tempo, mas tinha consultório e ia para lá. Um dia eu voltava para casa, passei por uma pizzaria muito conhecida minha. Entrei, estava com fome, ia viajar, sentei, e o dono sentou comigo, e era assim que normalmente ele fazia. Do outro lado tinham 3 homens maduros conversando. E um deles falando do quanto ele era seguro na sua forma de ser. Quanto ele era firme na sua forma de ser, até que entrou o assunto religião. Eu estou lá comendo, conversando com o dono da pizzaria, me esqueci o nome dele. E me chamou a atenção quando ele falou de religião. Eu conversava com o dono aqui e liguei para prestar atenção no que ele estava falando. Quando ele disse: não, mas eu sou católico e sou católico convicto. Eu creio naquelas coisas que estão ali. Agora, de vez em quando eu vou na reunião espírita. Aí eu levantei a cabeça e disse: ô convicção do cão. Porque numa hora ele diz que crê em tudo aquilo, e noutra hora ele diz que vai numa reunião espírita. Faz uma confusão, porque nós estamos vivendo um período de privatização da religião. Porque nós não queremos fazer renúncia de coisa alguma. Nós queremos as coisas que efetivamente sustentem e alimentem a nossa maneira de ser. Para que nós tenhamos uma vida cristã saudável, eu preciso entender que para o crente está reservado o exercício da renúncia. Tanto que quando o Senhor te chamou, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Qual foi o líder, qual a instituição que efetivamente fez uma proposta tão absurda dessa? Porque não é uma proposta atraente, não é uma proposta fácil, não é uma proposta que todos estão dispostos a abraçar e obedecer. Mas Jesus Cristo jamais negociou aquilo que Ele nos propôs, e Ele disse: se você quiser ser alguma coisa comigo, você precisa começar comigo sendo nada. E nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios das nossas convicções, tão cheios do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, que efetivamente, cada vez mais tem sido uma experiência desafiadora encontrar alguém que leve a sério esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Quando o cantor Lázaro, que alguns de vocês devem conhecer, ele roda o Brasil inteiro e fora do país. Anualmente ele vai à nossa cidade para um evento chamado Vem Louvar Verão. É um evento que a nossa igreja faz no período de janeiro, na principal avenida da nossa cidade. Nesse último evento tinha 20 ou 30 mil pessoas reunidas lá, e a gente faz isso já há 11 anos. 11 a 12 anos, sei lá.
Fazemos com patrocínio, a igreja entra e é uma experiência maravilhosa porque é pública, é aberta, é para todo mundo. Aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, tem o Jesus Vida Verão. Vida Verão. Numa dessas idas de Lázaro à nossa cidade, ele disse assim, ele foi pregar na igreja no domingo. E quando ele falou no Vem Louvar Verão, no domingo ele foi para a nossa igreja, e na pregação dele, entre as coisas que ele me disse, Rodrigues, teve uma que me chamou bastante atenção, que até hoje eu carrego comigo. Ele disse assim, quando eu me converti, eu procurava um crente que estivesse dando certo para me servir de inspiração e de modelo. Ele se converteu em Salvador. E ele disse, passei um tempão procurando alguém, porque eu queria alguém cuja vida estivesse dando certo. Eu estava sentado na plataforma e fiquei pensando, se Lázaro viesse se converter na minha igreja, e se Lázaro tivesse que observar o meu exemplo, será que ele estaria vendo um crente que dá certo? Será que ele estaria vendo uma vida que de fato estivesse dando certo? Será que eu serviria de inspiração e de modelo para ele? Apesar de uma igreja com mais de 1.200 pessoas, eu não estava preocupado com nenhuma outra pessoa. A minha única preocupação era saber se eu serviria de modelo ou de inspiração para ele. Porque efetivamente uma vida saudável é uma vida em que a renúncia faz parte da nossa caminhada. Em que a gente luta até, em que a gente até nem quer, mas a gente acaba cedendo por causa de Jesus Cristo. Durante um bom tempo, Nádia já não entendia uma expressão que eu sempre usava. Eu dizia para ela, eu não sou fiel a você por sua causa, eu sou fiel a você por causa de Jesus Cristo. A renúncia que a gente faz, as renúncias a que a gente se submete, deve ser efetivamente por causa de Jesus que está em nós. E tem coisas que nós precisamos enfrentá-las de chofre. O pastor Nilson do Amaral Fanino conta-nos uma história, ou contava uma história, muito interessante, que ele tinha viajado para uma cidade qualquer, sozinho para um trabalho, e quando ele passou pelo saguão do hotel, havia uma mulher que ele a define como muito bonita, sentada no saguão. Quando ele passou, ela olhou para ele olhou para ela, e ela o foi acompanhando com o olhar. Ele chegou no balcão, fez a inscrição dele, subiu para o quarto. Instantes depois o telefone toca. Ele disse, quando botou a mala, que está desarrumando a mala, o telefone toca. E quando o telefone toca, que ele vai atender, uma voz feminina disse assim para ele, alô, você sabe quem está falando? Ele disse, sei, o cão. Puf, bateu o telefone. Tem coisas que a gente precisa renunciar de chofre de imediato. Tem coisas que a gente precisa abandonar. Tem algo muito ruim na vida da gente, é quando abrimos a nossa boca e nós afirmamos, eu sou assim. Quantas dificuldades, quantos conflitos, quanta inimizade, quanta gente já não saiu da igreja e quanta gente já deixou de entrar na igreja por conta de afirmativas dessa natureza. Eu sou assim. E algumas pessoas se esquecem que quando nós nos tornamos em Cristo, a expressão eu sou assim desapareceu, porque eu não sou mais assim, eu sou como Cristo quer. Eu sou como Cristo quer. Falo para uma comunidade de pessoas, e alguns dos que me ouvem lá, são pessoas que já andavam com revólver na cintura. Falo para pessoas que já tiraram a vida de tantas outras pessoas. Eu tenho hoje pessoas que são pastores, e antigamente eles eram assassinos e eram criminosos. Gente que recebeu depois tapa no rosto, gente que foi desafiado no meio da rua, gente que o sangue veio até a boca, gente que a mão tremeu, gente que teve vontade de se vingar, gente que disse, se eu não fosse quem eu sou, você não continuaria vivo, e você só continua vivo porque Cristo vive em mim. Estou cansado de ver gente assim. Paulo, quando fala de uma vida saudável, ele fala de um crente assim, que não tem medo de perder as coisas por amor a Cristo. Segunda coisa aparece no texto sagrado, que além disso, uma vida de crente, um crente que tem uma vida saudável, é uma vida de crente que serve. Crente que não serve devia morrer. Crente que não serve deveria morrer. Porque o Senhor nos chamou para o serviço. E só no serviço é que nós nos realizamos. É só quando a gente coloca a nossa vida à disposição de outras pessoas.
É só quando eu pego o meu dom, o meu talento, é só quando eu pego os recursos que Deus me dá, é só quando eu pego a minha formação, a minha profissão e coloco a serviço do Senhor, é que eu alcanço o coração do Senhor. A maioria dos crentes tristes, problemáticos, depressivos que cruzaram na minha vida, eram crentes que não serviam ao Senhor. Os discípulos estavam cheios de si, estavam orgulhosos porque eles eram seguidores do homem que fazia as tempestades se acalmarem, do homem que falava e o morto ressuscitava depois de 4 dias. Os discípulos estavam cheios de si, orgulhosos do Cristo que ele tinha, da igreja que ele tinha, do grupo que eles faziam parte. Uma mãe chamou Jesus Cristo no canto e disse assim: Senhor, quando estiver no teu reino, bota um dos meus filhos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus Cristo pegou e se guardou. Os discípulos estavam tão cheios de si que um dia Jesus Cristo reuniu eles e disse: senta todo mundo aí. Pegou uma toalha, uma bacia cheia d'água e disse: agora eu vou lavar os pés de vocês. Quem fazia isso era escravo. Essa era a tarefa do escravo, lavar os pés do seu Senhor. E quando ele disse: vou lavar-lhes os pés, os discípulos estranharam isso, mas não disseram nada. Pedro, absolutamente sanguíneo, intempestivo, disse: a mim o Senhor não lava. E Jesus Cristo, com toda a paciência e compreensão do mundo, disse: Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Pedro é dado ao exagero. Todos os Pedros que eu conheço é dado ao exagero. E ele diz assim: Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim: então me dá um banho todo, me molha todo. Aí o Senhor diz: Pedro, você só precisa que se lave os pés, porque as outras partes já estão lavadas. Lavou os pés dos discípulos e ensinou aos discípulos que o maior não é quem recebe, o maior é quem serve, é quem faz. Eu não conheço crente triste, eu não conheço crente que murmura, que seja um crente que serve. Se a vida da gente não for para servir o nosso irmão, se a vida da gente não for para servir a nossa igreja, eu não sei então por que a gente está caminhando com o Senhor Jesus Cristo, porque a vida dele todinha foi para servir as pessoas. Você tem uma profissão? É com ela que você tem que servir a Deus. Você tem um dom? É com ele que você tem que servir a Deus. Não é isso, Emerson? Com o dom da música é que a gente serve a Deus, é que você serve a Deus. E hoje eu estava ouvindo de algumas pessoas que a seu respeito diziam que você falou certa vez: eu posso parar de fazer tudo, mas pastor, por favor, não me tire a música, porque é a minha forma de servir a Deus. Em nossa igreja tem um menino que é o zelador da igreja. É um dos zeladores da igreja. Ele era viciado há muito tempo atrás. Nós o ajudamos bastante. E ele tentou uma ou outra vez roubar a minha casa, quando não era crente. Deixou o tráfico, deixou o consumo de drogas, se converteu. Passou a trabalhar na igreja e hoje ele é um dos zeladores de lá. Está terminando o 2º grau, já disse que vai para o seminário e daqui a mais uns anos ele vai se tornar pastor. Mas tem uma característica nele que eu acho extraordinária. Se você pedir para ele limpar o banheiro, quantas vezes você pedir, ele vai, Eliseu, com o maior prazer do mundo. Ele faz, e não é somente isto, ele faz e faz bem feito. Hoje eu coloquei como diácono aprendiz. Ele recebeu o curso de diaconato e está servindo como diácono. Eu fico radiante quando eu estou lá em cima na plataforma que começa a celebração da ceia. Os diáconos vêm, ele vem todo empalitosado, cheio de gravata, lindo de morrer. E ele vem e todo impávido, cheio, orgulhoso, ele se prostra diante da igreja e fica olhando aquele povo todo como quem está dizendo: eu sou alguém. Mas se você der uma vassoura para ele, instante depois, ele pega a vassoura e varre a igreja com o maior prazer. Eu chego no gabinete e digo: Cris, lava meu carro, entrego a chave para ele. Ele nunca reclama, ele nunca diz nada. Ele não, pai, pastor, logo eu sou o cara. Ele não tem isso. Ele vai e faz porque ele tem prazer em servir. Sabe o que é mais interessante? Dos 3 zeladores que tem lá na igreja, ele é o que ganha mais. Começou depois de alguns outros, porque a gente tem lá um sistema de recompensa.
E Cris foi se destacando, até que o conselho financeiro disse: pastor, bora colocar alguma coisa a mais no salário desse menino, porque a forma como ele cuida da igreja é algo extraordinário. Uma pessoa que está crescendo, mas ele não se esquece de onde veio. E quando nós não nos esquecemos de onde a gente veio, a gente não perde as nossas raízes, mas a gente mantém algumas das características que nos tornaram gente. Cris é assim: uma vida de serviço abnegado, uma vida de prestação de serviço. Terceiro, a palavra do Senhor vai nos ensinar que uma vida saudável, um crente saudável, é uma vida de constante desenvolvimento das qualidades pessoais. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia está dizendo que crente saudável cresce, porque tudo na vida cresce. Se você olhar uma fotografia sua de 1 ano atrás, você vai ficar espantado. Pior ainda se você olhar de 4, 5, 10 anos atrás. As nossas feições mudaram, as nossas características mudaram. Se você pegar a sua voz de 4 anos atrás e ouvi-la hoje, você vai perceber que a sua voz mudou. Tudo na vida muda, tudo na vida cresce. E a gente precisa crescer, porque crescimento é a ordem natural das coisas. O crente precisa crescer. E crescer cada vez mais. Ele precisa deixar essas demandas, ele precisa deixar essas lutas aqui, ainda que ele abandone essas lutas aqui e cheguem novas lutas na vida dele. Faz parte da caminhada cristã. É difícil de a gente acreditar, mas eu me lembro que quando eu era membro de Sinai, eu saí de Sinai, passei 5 anos estudando num seminário. Quando eu voltei para pregar por uma razão qualquer, eu encontrei gente da minha geração que tinha as mesmas queixas, os mesmos problemas, os mesmos comportamentos, as mesmas reações. 5 anos depois, eles ainda estavam lidando com o mesmo problema. Eu encontrei Edson. E 5 anos depois, Edson ainda era a marca da encrenca na igreja. Muita coisa mudou, mas Edson continuava o mesmo. Meus queridos, crente cresce, crente melhora, crente se desenvolve. Uma época lá em Salvador, alguns anos atrás, eu achei que a minha demanda de leitura não estava dando conta, Roberto. Aí apareceu um curso lá maluco de leitura dinâmica e memorização, em Salvador. Era 1 semana. Eu disse: vou fazer esse curso. Me mandei para Salvador. Meus pais moram em Salvador, não tinha grande dificuldade. Entrei no centro de convenções da Bahia, no salão Iemanjá, que é o maior de todos os salões do centro de convenção da Bahia, é enorme. O salão estava cheio, lotado. Gente de todas as partes do estado estavam lá participando desse curso. O primeiro exercício que a facilitadora fez foi, na inscrição você recebe um livro bem fininho, e aí ela disse: abram na página tal. Todo mundo abriu. Façam a leitura e eu vou cronometrar aqui 1 minuto. Cronometrou 1 minuto. E nós fomos fazendo a leitura. Parem. Pronto. Agora contem quantas linhas vocês leram. E as pessoas foram contando quantas linhas haviam lido. E ela diz: multiplique as linhas por um determinado número que ela deu lá, e vai dar o número de palavras que vocês são capazes de ler. Todo mundo fez a continha. E ela diz: quem conseguiu ler 200 palavras no minuto, levanta a mão. Um bando de gente. Eu disse: opa, eu li um pouquinho mais. Fiquei me achando orgulhoso. 300 palavras por minuto. Quem fez? As pessoas levantaram a mão e disseram: opa, eu estou melhor do que esse também. Eu tinha lido 400 palavras em 1 minuto. 350, chegou em 400. Eu e algumas outras pessoas levantamos as mãos. Aí ela disse: 500. Um bando de gente. Eu digo: vixe, levantou a mão. 600. Outras pessoas levantaram a mão. E ela disse: o que vocês leram hoje, vocês serão capazes de ler 2 ou 3 vezes mais dentro de 1 semana com compreensão. Começamos o exercício, eram todas as noites. A gente começava às 7, terminava às 10, 10 e meia da noite, 11 horas da noite. Ao final de 1 semana, eu estava lendo 800 palavras por minuto. E a minha projeção era de chegar em 1.400 palavras por minuto com compreensão. E com compreensão assim, você lê e termina a leitura e você sabe dizer o que você leu. Era um exercício tremendo. Ainda hoje, passado tantos anos, eu sou capaz de ler 740 palavras por minuto numa leitura
que seja uma leitura um pouquinho complicada. Numa linguagem fácil, eu devo chegar a 800, nunca mais fiz esse exercício. No período de férias, eu ia, quando estava de férias, não faço isso há um bom tempo, eu entrava numa livraria, como fiz várias vezes em Salvador no shopping, pegava um livro, olhava o número de páginas, 100 e pouca, 200 páginas, dizia, eu vou ler isso aqui em 2, 3 horas. Pá, sentava, lia, depois botava o livro lá e ia embora. Passado tantos anos, eu ainda leio nessa velocidade, se assim eu quiser. Já não leio mais 740 palavras, as 800 palavras, mas leio 740, 780 palavras por minuto, se assim eu quiser. Isso nunca mais saiu de mim. E eu aprendi isto em uma semana. Já se passaram vários anos e eu ainda continuo com as mesmas qualidades que um dia adquiri lá atrás. Era para chegar em 1.400 e eu parei os exercícios, mantive apenas o que eu fazia. Aí você diz assim, está se exibindo por quê, pastor? Eu não estou me exibindo. Sabe o que eu estou dizendo? Que tem coisas que quando a gente aprende, elas devem nos acompanhar pelo resto da vida. Em uma semana eu entrei lendo 400. Saí de lá lendo 740 com projeção de 1.400. Nunca mais eu voltei a ler 400 palavras por minuto. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque as coisas velhas já passaram. Tem gente que entra ano e sai ano e a mesma reclamação. Tem gente que entra ano e sai ano, é a mesma birra. Tem gente que entra ano e sai ano, é a mesma postura. Tem gente que muda de emprego 10 vezes e nos 10 empregos sai pelas mesmas razões. Tem gente que é antipática de carteirinha. Tem gente que é chata de galocha. Tem crente que dá uma dor de cabeça. Tem crente que é um abuso. E se os irmãos me perdoem, eu estou afastado do púlpito, então eu vou dizer, tem crente que é uma cachaça. Porque é chato. Não consegue viver a plenitude da fé em Cristo Jesus. Tem gente que é azedo o tempo todo, parece que chupou limão, reclama de tudo. É gente que anda com uma nuvem negra na sua cabeça, carregado de chuva. Gente que parece que está vivendo em tempestade o tempo todo, quando o meu Senhor, que é o Senhor de todas essas pessoas, um dia disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A vida que o Senhor me trouxe é uma vida abundante, e a vida que o crente tem é o melhor tipo de vida. Deve ser o melhor modelo de vida, deve ser o melhor exemplo de vida. Com a mudança de aspecto no crescimento cristão, nós temos visto algumas mudanças bem radicais. Por exemplo, os cultos nossos passaram a ser chamados de shows. E tem um negócio que ainda me aborrece, que eu ainda mantenho algumas posturas bem antigas. Então, se alguém me convida, vai ter um show de cantor, gospel, fulano de tal, mas pode ter certeza que eu não vou. Eu não vou mesmo. Nossas igrejas estão cheias de louvorzões. E tem louvor que não diz nada com nada. Mas a gente está cantando absurdamente porque está na moda. Isso me faz lembrar uma experiência vivida há muito tempo atrás, eu acho que é falecida hoje, o Juerp. Não sei, o Juerp ainda existe, meu irmão? Não existe mais, não é, pastor? Mas eu estava em Salvador, acho que eu contei isso aqui da última vez que eu estive aqui, eu acho. Se não, estou repetindo, faz bem. Eu estava entrei na Juerp, lá em Salvador. Só para você ter certeza que às vezes a gente canta coisa que não tem nada a ver com nada, mas a gente está cantando. Que não é, eu acho que não é o caso daqui, porque aqui tem uma música de tão boa qualidade. Eu tenho repetido isso desde ontem. E já falava isso para Abimael. Eu entro na livraria Juerp, e aí estou conversando com os meninos, porque eu conhecia todo mundo lá, Eliseu. De repente eu começo a ouvir. Se você quiser no céu entrar, abra um buraquinho para eu passar. Se você quiser no céu entrar, abra um buraquinho para eu passar. Você conhece. Você está cantando comigo. Você está comigo. Você estava cantando. Ó. Laí, laô. Aí eu parei. Disse, que diabo é isso? Você conhece a música, Rodrigues? Amém, meu irmão. Amém. Sua teologia não vai ser perturbada. Aí eu parei. Ronaldo, e fiquei ouvindo a música, né? Espera, gente, deixa eu ver esse negócio aqui. Mas que música é essa? O pessoal diz, é um grupo tal que está cantando. Mas, meu irmão, o pior não foi essa estrofe, não.
O pior foi a segunda estrofe, Ronaldo. Você conhece essa música, Ronaldo? Eu vou lhe dar um DVD para você assistir, para sua edificação. A segunda estrofe era mais absurda. A segunda estrofe dizia assim: para você do inferno, assim, ei, você do inferno, não me escapuli, tapa o buraquinho para eu não cair. Para você do inferno não me escapuli, trape o buraquinho para eu não cair. Lá e lá, oh. Eu digo, oh, danou-se. Você entra no céu por um buraco e desce do céu por um outro buraco. Mas estava tocando isso na livraria da nossa denominação. Estava sendo autenticado por um dos nomes mais sérios na história do cristianismo nacional, que são os batistas. E a gente estava cantando que para entrar no céu se entra por um buraquinho, e para ir para o inferno tem que tapar um buraquinho. Foi a teologia do buraquinho. E esses tipos de canções que às vezes chegam à cabeça da gente, que efetivamente tem perturbado a nossa fé. Eu tenho que tirar e separar essas coisas de mim. Eu tenho que separar os pastores picaretas, a teologia picareta. Eu tenho que separar essa sórdida conduta maligna que tem tomado conta das igrejas de Jesus Cristo no espaço do nosso país. Eu tenho que separar o joio do trigo, mas eu preciso entender que eu não preciso imitar o joio para que efetivamente eu seja alguma coisa, mas que a teologia que eu tenho que buscar, que a postura que eu tenho que buscar, que a conduta que eu tenho que buscar é a conduta de trigo. E trigo tem uma vida saudável. Trigo vive bem. Trigo não tem esquisitice. A vida do crente saudável é uma vida transparente. Ele não vive com aquela sofreguidão das bênçãos. Ele não fica correndo de um lado para o outro perguntando onde é que está a bênção, onde é que está a resposta. O crente que efetivamente tem uma vida saudável é aquele que diz: eu sei em quem eu tenho crido. É uma fé serena, é uma fé tranquila, é uma fé sustentada por convicções. E é uma das coisas que nós mais precisamos nos dias de hoje, é vivermos uma vida por e com convicção. Último ponto. Crente cresce, querido. Em Filipenses 2, de 12 a 13, está escrito assim, ó: meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, me obedeçam agora muito mais que não estou. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento, quanto nas ações. Finalmente, eu quero lembrar aos irmãos que uma vida de crente saudável é uma vida de testemunho. Qual é a maior tarefa da igreja? Qual é a maior tarefa que o Senhor deixou para a igreja? É pregar o Evangelho. Não tem outra coisa maior do que isso. Não tem. Não tem uma tarefa maior do que pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E ouça o que eu vou lhe dizer. Não na obra missionária, como a que o Roberto vai desenvolver agora, porque é de confronto, de enfrentamento. Nós temos uma missionária no Guiné-Bissau, que é da igreja, e a igreja é quem a sustenta. Ouvimos sempre os seus relatos dos enfrentamentos, dos confrontos. Não estou falando destes, mas estou falando de mim, estou falando de você. As pessoas que estão à nossa volta, elas não querem ouvir mais acerca de Jesus Cristo. Elas querem ver Jesus Cristo na gente. É isso que elas querem ver. Eu tinha uma vizinha na adolescência chamada Irmã Joana. Ela morava sozinha e a casa dela era colada com a da gente. As duas famílias crentes, porque meu pai sempre foi crente e crente dos bons. Eu penso que se meu pai não entrar no céu, ninguém mais entra. Meu pai é modelo e inspiração para mim na vida cristã. Mas ele não é meu tema hoje. E a casa vizinha nossa, dessa irmã Joana, era a última do beco em que a gente morava. Tinha muitas crianças. E crianças em rua estreita e pequena brincam no meio da rua. Ainda hoje os meninos brincam lá na frente da minha casa, a bola cai lá dentro, toda hora aperta a sirene quando os cães não estão soltos, que é para eu ir pegar a bola e jogar para eles. É um abuso. São crianças. Eu fiz isso muitas vezes.
Então, os meninos, quando iam brincar na porta de irmã Joana, ela começava a cantar: sai, Satanás, sai, Satanás, sai. Eu nunca entendi aquilo. Ela vinha da igreja, entrava em casa, ela não falava com ninguém na rua, nem com o pessoal da nossa casa, com ninguém. Irmã Joana morava sozinha, mas se os meninos brincassem na porta dela, e a bola batesse no passeio dela, nem na porta, ela começava a cantar, as paredes eram assim, bem coladinhas, a gente ouvia, e a turma fazia a maior gozação, que ela começava, um cântico que tinha lá, e ela mudou o cântico, que era só: sai, Satanás, sai, Satanás. Eu nunca entendi como a fé daquela mulher a levava a viver o Evangelho de Cristo Jesus. Das duas, uma. Ou ela não conhecia Cristo, ou efetivamente ela o conhecia e renunciou a esse estilo de vida. Porque, irmã, não tinha nada a ver a forma como se vivia da forma como que se dizia crer. Uma vida cristã saudável é uma vida de testemunho. Preste atenção. Façam tudo sem queixa nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem culpa, no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço, todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Por isso, eu quero sugerir aos irmãos que para vivermos uma vida de testemunho, nós precisamos ter uma vida de princípios. Quem vive por princípios erra menos. Quem vive por princípios erra menos. José, lançado num buraco pelo ciúme dos seus irmãos, um ciúme que até se justificava, porque o pai fomentou essa crise familiar, pela preferência exposta a José, foi jogado numa cova, os irmãos queriam matá-lo, um dos irmãos disse: de jeito nenhum. Venderam José, José foi como escravo, foi colocado em praça pública, ele que era um filho querido, bem amado, de repente está lá como uma mercadoria, um pedaço de carne, exposto para quem quisesse comprar. Alguém o viu, o capitão o viu e disse: eu quero você para mim. Deve ter olhado os dentes, olhado as feições, olhado o corpo para ver se não tinha defeito, porque era assim que se comprava escravo. José é levado para a casa do seu senhor. Quando ele entra na casa, a mulher do seu senhor botou o olho nele e disse: que é isso? E José começou a trabalhar para cima e para baixo, fazendo a coisa direito, e a mulher começou a cercá-lo. Um dia ela não se conteve e o desejo foi crescendo. A Bíblia diz que ninguém trai, que ninguém peca, senão quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo carnal. A mulher se permitiu alimentar na mente e no coração coisas ruins, e aquele troço foi crescendo, a um momento em que se torna insuportável, insustentável e precisa dar vazão. A sua possibilidade de ser gratificada no seu desejo era tão grande que ela não concebia nenhuma outra possibilidade. E baseada na posição de esposa do dono da casa, do que manda tudo, ela encurrala José num canto e diz: é hoje e de hoje não passa. E José, olhando para ela, diz: eu quero é você, eu desejo você e não suporto mais viver sem você. José olha no olho daquela mulher e aí invoca um princípio, porque no meio dos nossos conflitos entre o que a gente crê e o que a gente sente, nós precisamos invocar os nossos princípios. José disse assim: olha, o meu Senhor me botou aqui nessa casa como responsável por tudo, menos por você. Ele disse que eu tenho direito em tudo, mas não me deu direito sobre você. Eu não posso trair ao meu Senhor e eu não posso trair ao meu Deus. Isso é princípio. Ele tinha desejo? Talvez. Era novo, estava sozinho, carente, abandonado, distante da terra. Testosteronas até o último fio de cabelo.
privado de tantas coisas. Ele tinha uma mulher que poderia dar a ele promoção, dar a ele um melhor salário, colocá-lo numa condição bem favorável, ser o protegido. Ele tinha todas as possibilidades de, em revolta por tudo que fizeram com ele, ele poderia, eu não vou ser mais fiel a esse Deus por tudo que ele deixou que eu passasse. Não foi assim. Quando a mulher o tentou e José se viu tentado, ele invoca os seus princípios e diz: não posso trair o meu Deus. Não posso trair o meu Deus. O resto os irmãos já sabem. A mulher perdeu a cabeça, virou o cão, segurou José, arrastou José, prendeu José, e nem o marido da mulher acreditava nela. Nem o marido dela acreditou nela, na história dela. Porque a mulher grita: socorro, socorro, socorro. Os soldados entram espavoridos e dizem: o hebreu que meu marido colocou dentro de casa quis me pegar. Olha aqui a capa dele que eu segurei. Os caras vão atrás de José, prendem José, levam José. E aí quando chega o marido, ela conta: meu amor, aconteceu isso. O marido sabia a peste que tinha em casa? Era, porque em lugar de mandar José para a forca, ele mandou José para a prisão do rei. Esta é a prova de que ele não acreditou na história da mulher, porque era crime de desonra. Ele deveria morrer. E aí a gente já sabe o resto da história. José ficou um tempão lá, os caras tiveram um sonho, José interpretou, anos depois ele é tirado de lá, interpreta o sono do faraó, se torna o segundo homem na terra do Egito e conduz o Egito por aquele grande momento, porque José viveu por princípio. Testemunho se sustenta quando a gente vive por princípio. Só um outro para a gente guardar aqui: Daniel. Primeira vez que a Babilônia foi invadida, levou-se 3.200 pessoas, só os jovens, os viris, os fortes. Entre eles foi Daniel e os outros 3 que receberam o nome da Mesopotâmia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 ficaram dentro do palácio, porque o restante ficou fora do palácio. Fora do palácio, Deus levantou Ezequiel para cuidar daquele povo. Dentro do palácio, Deus trabalha Daniel para que o povo dele nunca fique sozinho. E quando o rei estava preparando aqueles meninos, aquela força viril de Israel para servir na Babilônia, entre eles ele separa Daniel e manda que eles comessem do manjar do rei, que era contrário às suas crenças. Aí Daniel diz para o copeiro, e a Bíblia diz que eu acho maravilhoso quando eu leio isso e percebo com muita maravilha quando diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele diz para o copeiro: eu não posso fazer isso, é contrário ao que eu quero e ao que eu creio. Mas o meu Senhor, se souber disso, vai me matar. Vamos fazer um teste? Eu vou comer durante um bom tempo a minha comida, e você dá da sua comida para os outros rapazes. Se dentro deste período eu não estiver bem, aí eu passo a comer a sua comida. Vai para cá. Quando a gente vive pelos princípios de Deus, Deus nos honra. Ao final do tempo previsto, quando o copeiro olhou para ele e olhou para os outros, disse: você está mais saudável do que ele. E manteve a dieta de Daniel, porque Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. A gente só vai conseguir dar um bom testemunho se a gente viver por princípio. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente aprofunda um pouco mais, ou fala um pouco mais, sei lá. Mas lembre-se, como soldado de Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua lealdade a Ele e o seu serviço devem acompanhar você aonde quer que você se encontre. Quer sua mulher ou seu marido esteja ou não, quer seu pastor esteja ou não, quer o seu líder esteja ou não, quer você esteja perto ou longe das pessoas, nunca se esqueça que aonde quer que a gente vá, nós levamos o nosso compromisso com Deus. E Deus está em toda parte. Ele nos... Vamos orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que ouvimos, pura e simplesmente. Vamos orar. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos nos colocar diante de Deus e vamos levar para casa tudo que pudemos aprender nessa noite.
Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou às nossas vidas e aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela instrumentalidade do Teu servo. Senhor, nós desejamos, nós queremos, nós precisamos ser uma igreja saudável. Precisamos, nós entendemos que precisamos disso. E agora eu quero te pedir que tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite possa ficar gravado e a gente possa vivenciar, experienciar isso em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Nós pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares daqui a alguns instantes e que Tu nos traga amanhã, Senhor, para também mais uma vez glorificarmos e bendizemos ao Teu nome. E que a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso querido Pai, as consolações do Santo Espírito sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus.